Tudo bom, pessoal? Eu sou o Adriano, professor de artes. Gente, hoje a gente vai ver uma aula sobre arte grega. Falando bem rapidamente, gente, é a base da arte atual que nós temos hoje. Eles fizeram a revolução dessa concepção de arte que nós conhecemos hoje como arte. Então vamos ver seus aspectos essenciais, trazendo principalmente a parte teórica e prática. Vamos dar uma pensadinha bem rapidamente, gente. Existia influência da arte egípcia na arte grega? Qual era a relação do grego e o seu corpo? Foi o grego que iniciou o estudo da proporção? Vamos dar uma pensadinha e a gente vai responder agora nessa aula. Primeira coisa, pessoal, arte grega, arte egípcia, base grega. Povos que migraram para a Península Balcânica, sudoeste da Europa, no início de 2000 a.C., conhecidos como helênicos, diziam ser descendentes do herói Heleno, dando origem ao povo minoico, futura Grécia. Lembrando, pessoal, que a Grécia foram várias tribos que se reuniram e deram início a essa civilização. Heleno, por que Heleno? Dentro da mitologia grega, Heleno, no caso, ele era um semideus, filho de Zeus e Pirra. Os povos que foram descendentes desse herói, desse semideus, seriam os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios. Eles exatamente que se uniram e fizeram aquilo que a gente conhece hoje como Grécia. E por que chamado povo minoico? É uma homenagem exatamente ao rei Minos. Conta a mitologia grega que Minos ele é filho de Zeus e Europa. No caso, Zeus ele se transforma num touro e rouba a Europa e leva ela até a ilha de Creta. Outra figura bem emblemática dessa época, a gente vai ver muito isso dentro da arte, vocês estão vendo aquele touro ali, é a figura de Astério. Astério também é conhecido como Minotauro. Qual que é a história de Minotauro? O Minotauro, ele na verdade, ele é filho da esposa de Minos, juntamente com um touro. Por que isso? Conta a mitologia também que Minos ele almejava ser rei de Creta. E ele pediu para Poseidon, deus dos mares, um touro para ele poder sacrificar em homenagem ao próprio Poseidon. Poseidon fez com que viesse touro pelo mar para ele. Ele recebeu esse touro, achou esse touro tão magnífico que ficou com pena de sacrificar e guardou nos seus rebanhos. Poseidon ficou enfurecido com isso. E daí o que ele fez? Fez com que sua esposa, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. E o fruto dessa união deu exatamente o Astério, que é o Minotauro. O famoso Minotauro do labirinto que foi vencido por Teseu lá na mitologia grega. Okay? E, olhando bem rapidamente, gente, já vamos ver exatamente essa figura do touro dentro da sua concepção. E repare as figurinhas ali. Estão vendo umas figurinhas meio de lado, as pessoas meio de ladinho, com o olho de frente? Vamos comentar sobre isso agora. Foram profundamente influenciados pela arte egípcia, a lei da frontalidade, mas começaram a evoluir e a mesma saindo das regras rígidas para colocar seus próprios olhos como referência, surgindo o escorço, italiano escorciare, uma revolução da representação em perspectiva, sendo que a perspectiva foi desenvolvida no Renascimento. Olha que interessante, gente. Os gregos, eles aprenderam com os egípcios fazer aquilo que nós chamamos de arte, mas veja bem, era uma arte funcional. Mas o grego ele sempre foi um ser muito visual, eles sempre olharam muito em sua volta. Eles acharam aquela arte, que era o ápice de 3.000 anos de arte egípcia, eles acharam muito parada, muito estática, e eles fizeram umas pequenas inovações. Reparem um pouquinho, vocês vão ver as figuras de lado, vocês vão ver eles de perfil e os olhos de frente. Mas reparem uma coisa, os dorsos já não estão mais de frente, já estão de lado. Então eles começam exatamente a fazer com que a figura ela se torne um pouquinho mais plástica e se torne um pouquinho mais movimentada. Aí nós entramos numa inovação na época que foi um toque genial, que a gente chama de escorço. O que é escorço? Na prática, vocês estão vendo a minha mão aqui, ela tem essa largura, ok? Escorço, vem do italiano scorciare, significa afinar ou estreitar. Então, eu vou pegar essa mão e vou fazer isso daqui. Na hora que eu faço isso daqui, vocês estão vendo meus dedos somente de frente. Então, uma figura larga, ela foi o quê? Ela foi afinada, ou seja, ela foi estreitada. Então, ela estava esticada e ela foi estreitada. Então, nesse momento, uma revolução foi feita dentro da arte grega. Eles fizeram aquilo que mais tarde foi conhecido como perspectiva. Ou seja, eles pegaram uma figura que era longa e colocaram como figura curta. Se lembra dos pés dos egípcios sempre de lado? O pé de lado é essa largura. Quando eu viro de frente, ele fica a ponta dos dedos virado para você. Então, quer dizer, de uma coisa larga se ficou fina. E isso é chamado de escorço.
E coloquei aqui para vocês os principais períodos da Grécia, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando sobre a evolução dentro desses períodos, o que a arte acabou acontecendo com relação a ela. Nós vemos a primeira idade, a idade pré-homérica, essa idade exatamente que começa o grande trabalho com cerâmica. Nós vemos a idade homérica, que é um pouquinho depois. Por que homérica? Homérica é homenagem a Homero. Homero foi um grande escritor da antiga Grécia e ele escreveu duas obras muito famosas até hoje, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é exatamente a história da guerra de Troia, que tem a figura de Aquiles como principal personagem, e nós temos a Odisseia. Odisseia é a história de Ulisses, rei de Ítaca, que ele é também conhecido como Odissei. Depois que termina a batalha de Troia, ele volta para Ítaca, ele levou 10 anos desse caminho até sua casa e teve várias aventuras que foram citadas por Homero. Só para ter uma ideia, gente, Homero ele é tão importante para a cultura grega que 8 cidades disputam seu nascimento e a gente não sabe ao certo onde ele nasceu. Mas Heródoto disse que ele nasceu em 850, ele viveu 850 a.C., então já temos mais ou menos uma localização dele. Lembrando que daí nós temos a Idade Arcaica, que vai de 800 a 500. A coisa importante foi a criação do polis. O que era o polis? Polis era aquele encontro da cidade onde que todo mundo podia falar sobre alguma coisa. E polis também são as primeiras cidades, as primeiras reuniões de pessoas que eles ficam exatamente alojados e várias pessoas têm várias funções. Então, é um conjunto de moradores que fazem uma organização. Esse é o início lá da Idade Antiga. E nós temos também a Idade Clássica, Estados separados, união contra o Estado Persa, o Império Persa em 500 a 338. Nesse momento, gente, as cidades-estados gregas eram separadas, só que quando teve o perigo da invasão persa, que era um exército gigantesco, eles fizeram uma grande coisa, eles se uniram e lutaram contra os persas. Daí nós temos aquela figura de Esparta, os 300 espartanos que resistiram contra os persas, e nós temos a vitória exatamente feita pelos gregos. E nós temos a pessoa muito importante dessa vitória que está aqui também, que da Idade Helenística, que é a questão de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele vence a Pérsia. Depois disso, ele começa a expandir o seu império, o Império Grego. E nisso, nós temos aquela visão cosmopolita, até mesmo a arte. A arte, com essa visão das outras nações vindo para dentro da Grécia, deu uma nova forma de representação dentro da arte, que vai ser muito importante, que a gente vai falar um pouquinho para frente agora. Arte homérica. Etapa da arte grega, com o uso da cerâmica como suporte principal, elementos geométricos e figuras humanas pretas em tons terrosos, pigmentos acessíveis e depois aqueciam as peças em forno de barro. O que é interessante, gente, por que nós temos a cerâmica tão importante na arte grega e por que começa nesse tipo de linguagem? Nós não podemos esquecer que existia a arte rupestre e nós estamos vindo para a arte antiga, então está tendo uma evolução da arte. E como a arte era funcional, para ela ter essa evolução para uma arte que seja vamos colocar mais expressiva, ela vai utilizando as funções do dia a dia das pessoas. Qual função era importante? O transporte de líquidos. Então nós temos essa questão dos vasos. Existia vaso para vinho, vasos para água, vasos para cereais. Então existia vários tipos de vaso. E os gregos começam a fazer elementos geométricos. Aquela famosa ondinha grega, sabe aquela repetição de padrões retos? O padrão reto é mais fácil de representar. E os gregos começaram dessa forma. Intuitivamente, já com a intenção de começar aquela coisa de expressão, como foi falado que o grego ele tem essa coisa de ter essa visão, ele é muito visual, ele começou a colocar o quê? Suas lendas. Aí começou a colocar figuras humanas. A coisa mais interessante é que eles usavam o quê? Tons terrosos. Os tons terrosos seriam exatamente pigmentos que eles conseguiriam achar facilmente e utilizavam dentro da cerâmica. E eles faziam o aquecimento disso, fazendo com que aparecessem essas figuras, e vamos agora falar sobre essas figuras nesse momento. Fazia o uso de pasta de argila úmida nos sulcos com desenhos, feitos com palitos. Depois do processo de cozimento, a argila úmida ficava negra. Uso da frontalidade parcial na sua concepção. O que acontece, pessoal? Nesses vasos, eles pegavam pequenos palitos e faziam a retirada do barro. E essa retirada do barro excedente, eles pegavam a argila úmida e jogavam nesses espaços. Pode ver que eles estão fazendo figuras negras, ou seja, eles estão trabalhando com, vamos colocar assim, como negativo. Então eles estão tirando a parte interna do corpo e colocando essa argila úmida. Quando ela vai para o forno, como a umidez dela é muito forte, dá aquele choque térmico. Daí o que acontece? Fica negra as figuras. Então a gente vai ter sempre nesse período pré-homérico, homérico, figuras negras com fundo claro, que é o fundo exatamente a cor do barro que foi feito o vaso. E nós vemos o quê? Novamente a frontalidade, mas a frontalidade já começa a evoluir, então você está vendo já
coisas mais soltas. A imagem do Egito antigo era muito estático, muito reto, sempre a mesma posição. Aqui você já começa a ver os primeiros movimentos, ou seja, a arte grega ela começa a se soltar e começa a se transformar. Ela começa a ter o quê? Aquilo que nós conhecemos hoje como expressão, ou seja, eles começam a contar a sua história através da cerâmica no primeiro momento. Nós vemos a Idade Arcaica, fazia o mesmo processo de argila úmida, porém agora usaram argila tom avermelhada e preenchiam o fundo com argila normal para ficar negra, contraste das figuras em vermelho com o fundo preto. Olha que interessante, gente. Eles continuam com o mesmo tema, só que agora eles estão fazendo ao contrário. Você lembra que a gente falou que eles faziam negativo? Agora eles estão fazendo positivo. Então agora eles estão tirando em volta das figuras, depois da experiência já, mais ou menos 100 anos depois daquela primeira argila, eles já estão tendo experiência exatamente com o vaso e começam a retirar da parte do lado. Começam a retirar da parte do lado e começam a colocar novamente aquela argila úmida e no choque térmico que acontece no forno, nós temos daí fundos pretos e nós temos as figuras realmente claras. Agora repare, gente, maior detalhamento. Eles estão pegando figuras geométricas, colocando dentro da arte, introduzindo exatamente figuras com geometrismo. E aqui nós vemos os detalhes mais minuciosos, né? Dobras de roupa, já temos aqui um olho um pouquinho mais de frente, já temos as mãos laterais. Então, gradativamente está tendo já a evolução da figura humana e já estão ficando mais experientes. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, gente? Responda lá no seu caderno. Qual foi o papel do Egito na arte grega? Dá uma pensadinha e já voltamos. Daí, pessoal, responderam? Manda lá para o professor de vocês e a gente vai ver a resposta de vocês, ok? Continuando, nós temos a Idade Arcaica. Esculturas, agora a gente vai falar sobre a questão das esculturas. Esculturas influenciadas pela simetria egípcia e a preocupação com a solidez do material escultório. Esculturas coloridas, cores vivas. Os homens são chamados de couros e já estão os nus, e as mulheres corés estão vestidas. Olha que coisa interessante, gente. Você lembra que eu falei para vocês lá com relação às primeiras figuras que foram representadas, que eram muito duras? Então que a parte egípcia era aquela coisa bem dura, daí o grego começou mais ou menos a manifestar aquela coisa de começar a dar aquele primeiro movimento. Nós vamos ver também a introdução da escultura. Na escultura, a primeira coisa que eu falo para vocês é que está sendo feita exatamente em calcário, em pedra. Então, nesse trabalho muito duro, como eles estavam começando a se acostumar, existia também uma timidez com relação à simplificação da sua obra. Então, eles estão fazendo coisas bem retas e estão tendo, digamos assim, uma coisa bem simétrica. Então, eles estão colocando muito retinhos. O que acontece? Se eles fizessem coisas muito movimentadas, a estrutura da própria pedra talvez não aguentasse um braço estendido, não aguentasse dedos, que são coisas muito finas. Então, eles faziam o quê? Uma coisa bem junta, que não dependia muito de trabalho muito extra para poder fazer essa escultura. E exatamente aquela influência do grego, que nós temos aquelas figuras estáticas que eles estão começando a querer dar uma pequena transformação. A pequena transformação que eu vejo dentro dessa escultura é a figura do homem nu. Lembrando vocês que essa coisa do homem nu dentro da Grécia não existia um cunho sexual, de maneira nenhuma, mas eles julgavam o homem, o corpo humano, como uma máquina perfeita, uma máquina dada pelos deuses, e eles cuidavam dessas máquinas. Lembrando vocês que mesmo dentro da época grega, lá no comecinho, eles já tinham o hábito de fazer exercício, já tinham academias, inclusive, que eles praticavam. Então eles achavam muito importante essa coisa do corpo são juntamente com a mente sã. Então nós vemos que a primeira coisa que eles fizeram, eles estão mantendo agora, como começo de escultura, uma coisa bem simétrica, inexpressiva,
uma herança egípcia também, não tem expressão, uma coisa bem estática. E essas esculturas mais importantes, o homem ele já começa a estar nu, uma inovação com relação ao estilo egípcio que está vindo para eles, e essas esculturas são com cores vivas. Ou seja, o que a gente repara hoje, que nós recebemos como esculturas, são reproduções romanas, porque a maioria das esculturas elas se perderam no tempo. Mas aquelas que foram preservadas, elas eram exatamente cores muito vivas. Então eles utilizavam tons bem fortes. Isso caracterizava muito a escultura deles da época. Ok? E, passando essa época arcaica, entramos na Idade Clássica, também chamada de Época Dourada. Esculturas assimétricas com expressão e domínio escultório. Uso do bronze para maior detalhamento e solidez. O que acontece, gente? Nós temos um momento que a escultura era totalmente simétrica e era totalmente inexpressiva. Ela era aquela coisa estática, bem egípcia. Só que daí, gradativamente, como foi no caso da cerâmica, eles começaram a pegar habilidade com relação ao material. E eles viram a necessidade de colocar mais detalhamento. Daí começa o quê? Uma coisa muito mais realista. E outra coisa que eu já falei em outras aulas, repetindo para vocês, qual a concepção do grego? A concepção do grego de ser ter muita observação, eles chegavam, por exemplo, num ambiente e eles viam uma pessoa com um nariz muito bonito, eles falavam, aquele nariz eu vou utilizar. Chegava em outro local, achavam uma pessoa com olhos muito bons, eles falavam, vou usar esses olhos. Chegava em outro local, a parte de cima do corpo da pessoa achavam bem legal, também pegavam esse aspecto. E essas esculturas, elas não são pessoas realistas, mas é uma escultura idealizada, ou seja, ele faz tipo Frankenstein, pega várias partes de um corpo e mistura numa escultura só. Aquilo que se idealizava como perfeição. Então, querendo dar essa perfeição, eles viram que a pedra, na época, era muito difícil eles trabalharem. O que eles fizeram? Partiram para o bronze. Por que o bronze? Porque eles podiam fazer uma matriz em barro, que o barro é muito fácil de você fazer escultura. Essa matriz em barro, eles faziam um molde. E esse molde pronto, eles faziam preenchimento com o bronze. E daí tinha aquelas estruturas de bronze. Uma das razões que nós não encontramos muitas esculturas hoje, que o bronze, com o passar do tempo, era um metal muito precioso e com tantas guerras e com tantas pilhagens, a maioria das esculturas gregas elas foram derretidas, então se perderam no tempo. Então eles estavam utilizando exatamente isso, a questão do barro para se transformar em bronze, porque eles podiam fazer isso aqui, grande detalhamento. Lembrando que essa aqui é uma reprodução em mármore, então ela já tem exatamente o que teria a original lá na Grécia. Lembrando também, nós temos uma figura muito importante que é chamada de Policleto. Policleto, uma pessoa, ele é pai da teoria da arte, faz o livro Cânone, Base da Proporção Humana, redescoberta na Renascença. Policleto e Fídias são os fundadores do classicismo escultório. Lembrando, gente, que nós tínhamos aquela escultura muito retinha, de repente começa a ser uma coisa muito bem feita, muito realista, aquela coisa que eu falei, aquela escultura Frankenstein, fazendo o ideal de beleza. E Policleto se destaca muito, porque como ele viu que o belo existia, que partes do humano eram perfeitas e podia se reunir num ser humano só, eles viram a necessidade de fazer uma padronagem, ou seja, eu teria que ter alguma coisa que eu pudesse medir, como se eu pudesse estabelecer um padrão. Esse padrão eu teria que ser seguido, porque esse padrão existe a perfeição. Então foi a princípio colocado 7 cabeças, que mais tarde foi transformado no que nós temos hoje, a proporção moderna. Mas essa proporção na época, porque o grego não era uma pessoa muito alta, era uma pessoa um pouco baixa, essas 7 cabeças elas entravam perfeitamente. Então, nessa forma, toda a construção corporal, agora nós tínhamos uma forma de poder fazer essa representação corporal. Ou seja, não teria mais o perigo de ter pessoas fora de proporção. Então, todas as pessoas teriam uma medida perfeita. E nós temos aqui Policleto e Fídias, fundadores do classicismo escultório. Ou seja, esses dois, Fídias, lembrando que Fídias também era arquiteto além de escultor, essas duas pessoas, Policleto e Fídias, eles começaram a fazer uma escultura extremamente realista, e por isso que nós temos a época dourada, a época que Roma se apaixona pela arte grega, porque viram esses grandes mestres fazendo essas obras extremamente fotográficas. E nós temos a Idade Clássica, época dourada com relação à arquitetura. A arquitetura influenciada pelo Egito, mas aos poucos vai se libertando. Por que nós estamos pegando agora colunas, pessoal? As colunas são a maneira mais fácil de poder identificar. Como a influência egípcia é aquela coisa dos ângulos retos, lembrando que o arco foi introduzido somente por Roma bem mais tarde, como eram ângulos retos, o que se diferenciava extremamente claro numa diferença de época para época era exatamente as colunas, por isso que a gente se atém às colunas. Nós temos 3 estilos, dóricos, a dórica, jônica e a coríntia. Lembrando que os dórios e os jônios foram aquelas nações que vieram da introdução ao povo grego.
A dórica é exatamente aquela base mais larga, é aquela coisa da estrutura mais egípcia, mais reta, mais forte, mais larga. Pode ver que os templos egípcios sempre eram bem largos e bem fortes, material muito sólido, né? Quando nós vamos exatamente para a parte jônica, já temos agora uma coisa um pouquinho mais alta, mais geométrico. E nós temos na ponta dela, pode ver, essas rodinhas aqui são chamadas de volutas. Exatamente o geometrismo grego já está sendo utilizado. A voluta, inclusive, ela tem uma homenagem nos instrumentos que nós temos o classicismo, que é o violino, o violoncelo, o contrabaixo. Então nós temos aqui, exatamente da angulação reta, nós temos agora o quê? A parte redonda, que é muito importante. E daí, um pouquinho para frente, nós temos a Coríntia. Por que eu estou chamando de barroco? O barroco porque começa a ter muito sentimento. Eles colocam vários elementos, que nem pássaros, flores. Então, eles colocam fazer uma coisa a mais dentro da coluna. E nós vemos esse trabalho muito forte com relação a essa parte da coluna que são chamados de capitéis. E ela continua com aquele aspecto bastante alongado. Lembrando que, dentro da arquitetura, nós temos a figura de Calitris, nós temos a figura de Fídias, Íticonos, agora me fugiu o nome, mas Calitris e Fídias são grandes figuras muito importantes com relação à arquitetura dessa época. E nós temos o período helenístico. O período helenístico, gente, grande influência de Alexandre o Grande, exatamente sobre aquela questão das suas grandes conquistas. Sócrates também grande influência para que surja esse movimento. E Praxíteles foi o grande representante da transição do classicismo para o helenismo. Lembrando que Alexandre o Grande ele trouxe várias culturas, respeitando a diferença cultural de cada povo e assimilando de certa forma, trazendo aquilo que é melhor para a Grécia. E nós vimos exatamente Sócrates. O que Sócrates fez? Sócrates falava que era importante que a arte representasse o movimento da alma. Então, estava exatamente implícito que eles deveriam fazer a interpretação através do seu coração. Então, trazendo para a parte do corpo aquilo que a pessoa estava sentindo. Então, exatamente, a própria escultura ela teria que ter como fosse uma alma, dando a sua representação. E Praxíteles, ele foi exatamente o grande representante porque ele fez do classicismo exatamente para essa época dourada, colocando sentimento dentro das esculturas. E nós temos, dentro da idade helenística, nós temos essa escultura maravilhosa, você pode ver ali o movimento dos tecidos, que é chamado de Vitória de Samocrácia. Era a frente, essa escultura ficava na frente de um navio, ela foi encontrada perto da região de Rhodes, possivelmente tenha sido feita em Rhodes, lá mais ou menos no ano 220 a 120, autor desconhecido. Nessa época nós temos então a era que foi muito significativa dentro da antiga Grécia, é a época que nós temos o sentimento implícito dentro da arquitetura. E nós temos também a mesma época de Euclides e Arquimedes, então nós temos a ciência e as artes se desenvolvendo de forma muito forte. E vamos fazer uma pequena prática, gente? Desenhe uma coluna dórica baseada no que você aprendeu hoje e envie para o seu professor. Desenha lá, gente, e já retornamos. Ok, pessoal? Fizeram lá? Manda para o professor para ele dar uma analisada, ok, gente? O que a gente aprendeu hoje, pessoal? Nós vimos sobre arte egípcia, que foi a base da arte grega. O grego buscou uma interpretação com o seu próprio olhar do mundo. Então, nós vimos que o grego ele pegou exatamente essa concepção do egípcio e fez aquela transformação. A transformação que seja, ele colocou aquela coisa a mais, aquela coisa da expressão, aquela coisa de trazer a perfeição dentro daquela arte totalmente rígida. Lembrando que eu esqueci ele atrás, gente, outra figura muito importante da arquitetura foi Ictinos. Eu esqueci o nome, agora me lembrei, ok? E lembrando que
Eles também fizeram a invenção do escorço, a proporção e a expressão na arte, inovações técnicas do figurativo que mudaram a concepção da arte. Então eles tinham exatamente essa ideia da perfeição do ser humano, como máquina perfeita dada pelos deuses. E eles fizeram o escorço. Lembra o escorço? Aquela coisa, tem a mão de lado e ela de frente é uma outra posição. Então essa inovação, uma coisa que foi excepcional, ninguém tinha visto isso, eles introduziram. Proporção. Eles viram que uma pessoa tinha uma altura de 7 cabeças. A partir de agora, qualquer um podia desenhar o corpo humano porque sabia exatamente a medida perfeita de um ser humano. E nós tínhamos a expressão da arte, exatamente aquilo que nos liga da antiga Grécia como os pais da arte para nós hoje. Ou seja, eles viram a arte não só como uma ferramenta, mas exatamente a oportunidade do artista poder se expressar através daquilo que foi construído. Então foi uma inovação e que nós temos até hoje na nossa concepção. Ok, pessoal? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Nos encontramos até uma próxima oportunidade e até lá. Tchau, tchau, gente.